O aluno já chega em casa cansado, não consegue estudar e dorme, e aí ele esquece tudo que ele estudou durante o dia, né? O que ele deveria fazer é assistir menos aulas, ter mais horas de estudo individual. Aí sim a pessoa aprende. Fala galera, bom dia aí para quem é de dia, boa noite para quem é de noite. Estamos aqui juntos no podcast 800 no Enem, nessa manhã aí pré-feriado, beleza? Eu sou o Bernardo Pena. Eu sou o Bruno Lopes. E eu sou o Bruno Werneck. E aqui a gente discute várias estratégias e dicas para você conseguir a sua aprovação em tempo recorde. Estamos aí juntos estudando, chegando aí no final do primeiro trimestre de estudos do ano, vamos dizer assim, né? Chegando perto do final de abril. E hoje o tema aqui, indo direto ao ponto, vai ser o seguinte, gente: a revisão como uma potente ferramenta aí para os nossos estudos. A gente sempre fala aqui no nosso podcast, em qualquer outro lugar, sobre revisão, fazer revisão. Você tem que fazer revisão assim, você tem que fazer revisão assado. E Bruno, hoje nós vamos começar aí a falar efetivamente dela, beleza? Para começar, beleza. Você consegue, Bruno Werneck, definir e classificar a importância da revisão e, se sim, como? Acho que eu consigo, né? Por que eu falo que eu acho, né? Porque, assim, tem duas formas de estudar, né? Tem uma forma de estudar que é para treinar para a prova, né? Que é aquela que a gente aprendeu na escola a vida inteira, que quando a aula começa, aí você fica de boa, vai fazendo amizade com a galera. Quando chega perto da prova, aí você começa a estudar para a prova, né? Uhum. Essa é a forma que a maioria das pessoas estuda. E tem a forma de estudar que é para aprender de verdade, né? A pessoa que estuda para aprender, ela precisa estudar todos os dias, um pouquinho pelo menos. Não tem como você aprender alguma coisa. E quando eu falo aprender, é lembrar daquilo pro resto da vida, né? E não tem como você aprender alguma coisa se você não estudar todos os dias. Aí onde que entra a revisão, né? Por que precisa fazer revisão? Porque quando você estuda um determinado assunto, depois de um tempinho você começa a esquecer. Então, depois de 10 dias que você estudou, e aí quando eu falo estudar por exemplo, assistir uma aula e fazer atividades daquela aula, fazer exercícios, né? Então, depois de uns 10 dias você já esqueceu um pedaço, grande até. Você esqueceu, sei lá, uns 40%. Aí, o que a pessoa precisa fazer é ir lá e estudar aquilo de novo, né? Depois de um tempo. Então isso aqui é a revisão, é pegar um assunto que você já estudou e estudar de novo. Agora, como que faz essa revisão? Essa revisão, ela tem que ser feita obrigatoriamente com atividades. O aluno sentar lá e ler a matéria de novo, simplesmente lendo, isso aí faz pouca diferença. Ele tem que fazer, a melhor forma é fazer atividades da revisão, atividades do assunto, né? Fazer exercícios, porque além de lembrar o assunto, ele treina, né? E aí reforça aquilo no cérebro dele. Então, assim, precisa fazer revisão a cada 5 dias, você vai lá e dá uma reforçada no assunto, que aquilo vai ficar na sua cabeça, né? Tem um outro jeito de fazer revisão que é mais natural, que é o seguinte: é quando você for estudar, e aí a gente está falando especificamente de quem vai prestar o vestibular. É quando você for estudar, você organizar o assunto de uma maneira tal, organizar os assuntos de uma maneira tal, que haja pré-requisitos, né? Que um assunto dependa do assunto anterior. Por que isso? Porque dessa forma você revisa o assunto anterior quando você está estudando o assunto X, né? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está estudando lá cinemática e você começou a estudar movimento uniforme, que é um movimento cuja velocidade tem aceleração igual a 0. Se depois de movimento uniforme você pular para um outro assunto diferente de movimento uniformemente variado, que é um movimento cuja velocidade tem
sofre o efeito de uma aceleração constante, aí você não vai revisar movimento uniforme, né? Porque você não vai estar lembrando os conceitos de velocidade, né, de deslocamento. E aí é importante o aluno fazer problemas que envolvam os dois assuntos, né? A escola não faz isso. A escola, a maioria das escolas, elas fazem assim: você estuda um assunto, movimento uniforme, depois você vai estudar movimento uniformemente variado, e o professor não cobra nada do assunto anterior, né? Por isso que a gente não aprende, então a gente estuda muito errado. O jeito certo de estudar é fazendo revisões, né? Essas revisões você faz a cada 5 dias, a cada 10 dias, varia, e naturalmente você consegue fazer revisões estudando com temas que dependem de temas anteriores, né? Você estuda um tema e faz a revisão do tema anterior, porque aquele tema que você está estudando depende do anterior e é construído a partir desse tema anterior, né? Desse jeito perde aquele desespero, né? Não, mas eu não lembro. Não, eu estudei isso tem 2 meses, tem 3 meses. Fazendo esses exercícios interdisciplinares, vamos dizer assim, né? Podemos classificar isso dessa forma. Você é obrigado a sempre relembrar, ficar com a memória ativa daquele tipo. Não tem como. Exercícios de intertemas, né? Vamos dizer. Intertemas, isso. E disciplinas são disciplinas diferentes, né? Intertemas é uma forma mais correta de falar, isso aí. E Bruno, eu devo usar a quarentena, né? Eu sou um aluno aqui, estou estudando de quarentena, já consegui entrar no ritmo, já consegui me organizar. Devo pensar na quarentena como um instrumento mais forte para revisão? E eu devo realizar essa revisão agora na quarentena? Deve, né? Porque sempre que o aluno está estudando, ele tem que revisar, né? Então, na quarentena não é diferente, né? Se ele não tivesse quarentena, ele estaria revisando normalmente, porque faz parte do processo de estudo, né? Faz parte do processo de aprendizagem. O aluno não precisa mudar o jeito que ele estuda na quarentena, não. Ele deveria continuar estudando da mesma forma e até estudando mais, né? Estudando mais horas por dia. É lógico, dentro de uma quantidade que seja útil, né? Não adianta nada o aluno estudar 10, 15 horas por dia e não aprender nada e terminar o dia sem lembrar o que ele estudou, né? Inclusive, muita gente demora para passar no vestibular por causa disso, porque matricula naqueles cursinhos que tem 10 horas de aula, 8 horas de aula por dia, né? O aluno já chega em casa cansado, não consegue estudar e dorme, e aí ele esquece tudo que ele estudou durante o dia, né? O que ele deveria fazer é assistir menos aulas e ter mais horas de estudo individual. Aí sim a pessoa aprende. Passar 8 horas numa sala de aula, assistindo aula, para depois não ter tempo de fazer exercícios associados àquela aula, aí não adianta. Ele tem que fazer no mesmo dia, inclusive, né? O que ele dá para fazer nessa quarentena, Bruno, o que você acha? É otimizar essas horas aí que ele tem a mais nessa rotina aí, vamos dizer assim, né? Seja por tempo de alimentação, de deslocamento, ele estava sem tempo de fazer a revisão, agora ele conseguiu uma janelinha ali extremamente importante, concorda? É isso aí, tem que aproveitar, né? Ganhou mais tempo, então tem que aproveitar para estudar mais e melhor. E sempre fazendo intervalos durante os estudos, né? O aluno precisa fazer intervalo, né? Porque, assim, você estuda muito tempo o mesmo assunto, a gente fala bastante sobre isso aqui quando menciona a técnica Pomodoro, né? Você estuda bastante tempo o mesmo assunto, chega uma hora que seu cérebro satura, né? Eu tenho aproveitado esse tempo da quarentena para estudar mais, né? E aí eu comecei a estudar um autor específico aqui de neuroaprendizagem, e ele fala uma parada interessante, né? O professor Pierluigi Piazzi. Ele foi professor da USP, foi professor de cursinho muitos anos em São Paulo. Ele
ensina um negócio interessante, né? Quando a gente está ali estudando, quando a gente está aprendendo, né, quando a gente está imprimindo as informações no nosso cérebro, é produzida uma substância um neurotransmissor, que ele, aliás, para que isso aconteça é necessário uma substância, é necessário um neurotransmissor. E a quantidade que o nosso cérebro produz, né, e deixa disponível para criar sinapses, essa substância ela dura 40 minutos. Né? Então, em 40 minutos acaba. Então, depois de 40 minutos não adianta você ler mais, porque você não vai aprender mais nada. Não adianta você fazer mais nada, você não vai aprender. Né? E vai esquecer. É por isso que a gente esquece, às vezes, quando está estudando, a gente se perde no meio do caminho. E isso se a gente está só lendo, né? Se está fazendo atividade é mais difícil. Mas mesmo quando está fazendo atividade, chega uma hora que o nosso cérebro satura. Aí é importante, ele até fala assim, olha, você tem que fazer um intervalo de 10 minutos a cada 30. E nesse intervalo de 10 minutos, é importante você não se conectar a nenhuma tela, né? Uhum. É importante você não se conectar a nenhuma tela para dar uma descansada no seu cérebro. Então é hora de você fazer um alongamento, tomar um café, ir no banheiro, conversar com alguém sobre um assunto que não tem nada a ver com a escola. Então, assim, para a pessoa, aproveitando que a pessoa está na quarentena, né, ela pode organizar mais o tempo, ela precisa fazer essa dinâmica de estudo, sabe? Ela precisa criar essa dinâmica de estudo a meia hora, faz um intervalo de 10 minutos, ou o que eu mais recomendo é o Pomodoro, porque ele funciona melhor ainda para concentração, né? 25 minutos de estudo, 5 minutos parado. E um estudo ativo, né? Um estudo em que o aluno escreve alguma coisa, né? Que o aluno faz uma atividade e ele tem que escrever com lápis ou caneta num pedaço de papel, né? Uhum. Porque é só assim que ele vai aprender mesmo. Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre por que a pessoa precisa fazer isso para aprender. Uhum. Me surgiu aqui, me lembrei um papo que eu estava tendo com uma aluna minha esses dias aqui, Bruno, e eu acho muito importante ressaltar, esse período de descanso ele é realmente necessário, você não deve sentir culpa de estar descansando. Muitos alunos ficam assim, nossa, mas Bernardo, eu já estudei das 8 da manhã até as 5 da tarde, o que eu vou fazer de 6 até 11 da noite? Eu falei, descansa, vai fazer tudo aquilo que você quer. Concorda comigo? Você tem que parar de ficar culpado de descansar. Você já conseguiu atingir seu objetivo, tem mais que liberar a cabeça para o outro dia chegar forte de novo, concorda? Concordo, né? E aí o aluno só tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Ele tem que tomar cuidado com o que ele vai fazer nesse tempo que ele está descansando. Uhum. Assim, durante o tempo que ele está estudando, ele precisa estar sempre acompanhado de papel e caneta ou lápis para anotar tudo que ele está fazendo. Então, quando está fazendo exercício, não tem jeito, ele vai precisar de um lápis e um papel mesmo, né, para fazer os exercícios, né? Independente da matéria, ele vai precisar anotar, vai precisar resumir, enfim, independente da matéria. Agora, quando o aluno está descansando, ele precisa estar fazendo alguma coisa que ajude ele a ser uma pessoa mais inteligente. Né? Isso é ótimo. Porque é verdade, né? A pessoa precisa ficar mais inteligente, porque assim, para passar no vestibular, ou passar num concurso, ou num exame, não adianta, você tem que ter um nível mínimo de inteligência. E inteligência é a capacidade de fazer associações, né, de identificar padrões, de resolver problemas a partir dessas associações, né? Então, assim, a pessoa precisa exercitar a mente dela. E qual que é a melhor maneira de ficar inteligente? A melhor maneira de ficar inteligente é lendo, né? Eu concordo. Então, mas então no meu intervalo eu vou jogar videogame, eu vou ver televisão. Não, tem que abandonar esse negócio de televisão, videogame, né? Porque isso deixa a pessoa menos inteligente, né? Para usar uma expressão politicamente correta, né?
Então, assim, pode parecer óbvio, mas é bom a gente falar. E depois a gente até circular esse pedaço do vídeo. Mas é assim, para a pessoa conseguir alcançar uma vaga no concurso, ela precisa ser uma aprovação no concurso, ela precisa ficar mais inteligente a cada dia. Então, assim, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo agora está me ajudando a ser mais inteligente do que eu era ontem? Isso que a pessoa tem que pensar o tempo todo, sabe? Não adianta ficar só... eu estudei, agora eu vou ficar jogando videogame 2, 3 horas. Não adianta nada. Não adianta nada. A pessoa isso aí não vai deixar mais inteligente. Muito pelo contrário. Vai deixar mais panguá. Panguá é o jeito Entendi. Curioso, né, de falar, não de ser um panguá. Desliga a televisão. É bom a gente sempre tornar a nossa cabeça ativa da melhor forma possível, certo? Ser mais eficiente mesmo nesse processo todo. E, Bruno, a gente sempre falando aqui agora, mais especificamente de revisão, de métodos, tudo. Existe um método que a gente pode chamar assim, um método tradicional de se revisar? Pode ser um método que está aí há mais tempo, um método qualquer, se todo mundo acha que é dessa forma. Existe um bem delimitado, assim, ó, tradicionalmente se revisa dessa forma? Tem vários métodos, né? Tem uns que não servem para nada, né? E que são os que as pessoas que são os que as pessoas mais seguem, né? Porque são os mais fáceis. Então, assim, esse aqui é o mais fácil, eu vou fazer esse, né? O método mais ineficaz de revisar alguma coisa é assistir uma aula daquele assunto ou ler um trecho daquele assunto. Essa é uma forma que serve para praticamente nada. Quando eu falo ler, é assim, sentar e pegar um livro para ler na frente, sabe? Sentou e pegou um livro e está só lendo o livro. Esse método, ele é um placebo, vamos dizer assim. Não, ele é um placebo, me engana que eu gosto, entendeu? É tipo isso, esse método é esse. Tem um outro método que é melhor um pouco, que é assim, ó, você lê um livro e aí, daí um pouquinho, você lê ele de novo fazendo anotações. Mas isso não é um método de revisão, isso é um método de aprendizagem mesmo, né? A pessoa quando ela chega nesse passo de fazer anotações, né, de escrever num pedaço de papel com lápis ou caneta, isso é fazer anotações, né? Porque a gente fala fazer anotações, a pessoa fala assim, vou digitar no computador. Não é a mesma coisa. É diferente. Tem que ser escrevendo num papel, né? Porque você ativa áreas diferentes do seu cérebro para fazer a mesma coisa. Logo, você aprende mais, né? Então, mas esse não é um método de revisão. É erroneamente entendido como revisão, mas é para aprender. E tem o método de estudar aquela atividade alguns dias depois, que só funciona através de exercícios. Entendeu? Tem que fazer exercícios. E aí você pode fazer alguns dias depois. Tem um método que, na minha visão, é o que funciona melhor para quem vai fazer um concurso, que é fazer simulados. Porque você faz a revisão do assunto, você precisa acessar áreas do seu cérebro para resolver aqueles problemas, né? Áreas que aprenderam sobre aqueles problemas, então realmente você reforça aquele conteúdo ali, você já leu o assunto uma vez, ele está ali dentro, você acessa áreas do seu cérebro que tem aquele conteúdo, conecta essas áreas, e aí reforça as sinapses, e aí fica tudo bonitinho. Então, fazendo exercícios. E se você faz com o tempo contado, você ainda treina, né, para uma prova que eventualmente você vai fazer, né, que quem está fazendo vestibular vai fazer prova. E tem um método que seria o intermediário antes desse simulado, que é o mais recomendado para fazer as revisões, é fazer exercícios do mesmo assunto, alguns dias depois, 5, 10 dias depois, com consulta.
ao material. De preferência, aquele material que você construiu enquanto você estava estudando. Você estava vendo a aula e fazendo anotações, lendo o livro e fazendo anotações. Porque, teoricamente, naquele momento você anotou os pontos mais importantes, né? Eu lembro que na época que eu fazia cursinho, a gente não tinha apostila, né? E não era por uma filosofia do cursinho, não. Era porque o cursinho era novo e eles pegaram umas apostilas e as apostilas vinham com muitos erros, eram muito ruins. Então os professores resolveram abolir as apostilas. Falaram assim, a gente não vai usar a apostila, galera. Pelo menos para a turma ITA, né? A turma medicina, não. Essa tinha umas apostilas lá, porque era mais um efeito psicológico, assim. Que o pessoal precisava de uma apostila, não servia para nada. Mas, tanto é que a recomendação que os professores davam para ambas as turmas era estude por livros, né, que foram escritos pensando mesmo no aprendizado. E eu consegui aprender muito bem, né? Mesmo assim, o pessoal conseguia aprender bem, porque a gente anotava, fazia anotações das aulas, né? A gente tirava dúvidas lendo o livro e a gente fazia muito exercício. A melhor maneira de estudar mesmo, Bernardo, é fazendo exercícios. Para fazer exercício, você precisa ter um nível de conhecimento mínimo, né? Porque, assim, o que é o conhecimento na nossa cabeça? Cara, isso é muito importante saber. O que é o conhecimento? Vamos pensar num determinado assunto. Cinemática. O que é cinemática? Cinemática é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeças, né? Que está montado ali na sua cabeça, que você vai ter que montar na sua cabeça. Mas ele não é um quebra-cabeça sozinho, ele já traz algumas peças, né? Então, por exemplo, ele traz... Você precisa saber um pouquinho de funções, você precisa saber frações, você precisa saber trabalhar com potência de 10, você precisa saber resolver equações. Então, assim, se você não tem esses conhecimentos anteriores, que são as peças do quebra-cabeça que já deveriam estar na sua cabeça, você não aprende. Porque quando você pega um conhecimento novo, você não sabe onde encaixar esse conhecimento na sua cabeça, entende? Consegue encaixar esse conhecimento na sua cabeça. Então você não consegue aprender, né? Então a primeira coisa que precisa ser feita é assim, eu preciso de uma base de conhecimento que são as primeiras peças do meu quebra-cabeça. Quando eu assisto uma aula ou quando eu leio um texto, olha só, presta bastante atenção nisso. Quando eu assisto uma aula ou eu leio um texto, eu identifico onde que aquela peça vai encaixar na minha cabeça, no meu quebra-cabeça. É para isso que serve a aula, é para isso que serve ler o texto. É para você identificar onde que aquela peça se encaixa na sua cabeça. Agora, o que acontece se eu não faço exercícios daquele assunto? Eu não vou para outra parte, que é realmente colocar a peça no quebra-cabeça. Então, assistir a aula, não exclusivamente, só assistir a aula ou só ler o texto, não te ajuda a construir o conhecimento. Ele te ajuda a entender, né? Identifiquei onde aquilo se encaixa. Beleza. Mas para encaixar a peça no quebra-cabeça, você precisa fazer as atividades. Mas isso ainda não é suficiente para aprender. Porque aquela peça precisa ser fixada na sua cabeça. O conhecimento precisa ser fixado. E isso acontece durante o sono, né? Durante o sono. E a fixação vai ser tão melhor quanto maior for a atenção que você der para aquele assunto e mais feliz você estiver estudando aquele assunto. Então, se eu quero fixar um conhecimento na minha cabeça, eu tenho que fazer isso de forma agradável. Né? E tem que estar focado naquilo ali. Então, por exemplo, estudar fazendo exercícios fáceis, médios e difíceis nessa sequência é uma forma agradável, porque a cada exercício que você acerta, você fica mais feliz, né? Usar mnemônicos, usar musiquinhas também é bom, né? Cantar quando você acerta um exercício também é bom.
né? Porque você fica feliz. Então, aquilo vai... Na hora que quando você deitar para dormir, que o seu cérebro for decidir o que ele vai manter guardado e o que ele vai jogar fora, ele vai lembrar daquilo que te trouxe mais emoção, né? E preferencialmente emoções positivas, né? Que são as emoções boas. Isso é fundamental saber isso. Isso. É botar a mão na massa, né? Eu, por exemplo, eu sei quais os ingredientes tem para fazer uma macarronada sinistra. Mas se eu não sei fazer, não vou lá, eu não sei o quanto de açúcar colocar, o quanto de sal, o quanto de tudo. Eu só sei que tem que colocar. Concorda comigo? Isso aí. Tem que treinar para fazer, né? Não tem jeito. O Bruno Lopes está querendo fazer uma pergunta para nós aí. Primeiro eu quero colocar o comentário aqui que tem de duas pessoas, né? A Isabela, ela tem como colocar aí, Maicon? Ela coloca: bom dia. Revisar apenas uma vez após alguns dias com exercício é o suficiente para uma memória de longo prazo? Como para a prova do Enem? Essa pergunta é boa. Muito boa pergunta, Isabela. Parabéns. Pergunta muito boa, muito boa, muito boa. Muito boa mesmo. Né? Revisar apenas uma vez após alguns dias com exercícios é o suficiente para... Aí ele escreveu aqui, para uma memória de longo prazo, né, ela está escrevendo assim, para eu aprender a matéria. Então, Isabela, não. Você precisa revisar mais de uma vez. Porque o que vai acontecer, né? Como que funciona esse lance da revisão? Você estuda um assunto e a partir do momento que você acabou de estudar, e aí quando eu falo estudar, é fazer atividades daquele assunto. A partir do momento que você acabou de estudar, ele começa a ser esquecido. Se você dorme imediatamente depois, né, se você assiste a aula, estuda com papel e caneta e depois de noite dorme, aí aquele assunto ele fixa mais na sua cabeça. Mas mesmo assim ele começa a decair, né? A diminuir a quantidade do assunto que você lembra. Daí uns 5, 10 dias, você faz uma revisão com atividade, sempre escrevendo. E aí aquele assunto você volta a ter um domínio de 90% a 100% dele. Só que imediatamente ele começa a decair de novo, só que ele vai decair numa velocidade mais lenta. Então, se antes você demorava 10 dias para esquecer 40% do conteúdo, agora você vai demorar 10 dias para esquecer 20% do conteúdo. Para você esquecer 40%, vai demorar, 50 dias. Por isso é importante você, daí mais uns 10 dias, revisar de novo, mas sempre fazendo atividades, né? Então, aí como que você vai fazer essas atividades? Fazendo simulados, né? Espalhando o assunto no tempo. Então, hoje você estuda um pedaço do assunto, faz alguns exercícios, daqui uma semana você estuda de novo e faz alguns exercícios, né? Para você aprender, para você fixar aquele conhecimento na sua cabeça, sempre dormindo bem. Então, assim, o aprendizado ele não depende tanto da quantidade de estudo. Ele depende muito mais da qualidade do seu estudo, né? E para você ter qualidade no seu estudo, você precisa assistir a aula ou ler o livro. Ler o livro, às vezes, ler o livro é até melhor. Assistir a aula ou ler o livro, sabendo que ler o livro é melhor. Fazer atividades no mesmo dia que você estudou o assunto, né, no mesmo dia que você viu a aula ou leu o livro, e depois ter uma boa noite de sono. Faz essas revisões a cada 10 dias, fazendo atividades que vai dar tudo certo. Tem que dormir pelo menos umas 8 horas por dia, em geral. Uhum. Tem mais aí, Bruno? Dormir é fundamental. Tem uma interessante do Natan, né, que é de exatas, acho que essa aí é bem legal. Consegue colocar ela aí, Maicon? Revisão na área de exatas, devo refazer exercícios já feitos ou resolver exercícios diferentes do mesmo assunto? Eu prefiro a segunda opção, e você, Bruno? Então, com certeza o melhor é você fazer exercícios diferentes do mesmo assunto, né? É muito melhor. Mas não tem problema você fazer os mesmos exercícios, não. Você pode tentar resolver os exercícios de forma diferente, que também é muito bom, né? E pode tentar resolver os exercícios de cabeça.
sem escrever. Também ajuda muito, porque a pessoa ela tem que imaginar as coisas, né? E ganhar a imaginação ajuda muito, assim, para você resolver a maioria dos problemas que as pessoas não resolvem, você precisa muito mais de imaginação do que de técnica, né? A imaginação ela é muito importante, e essa imaginação, você precisa treinar a sua imaginação. A melhor maneira de ficar mais imaginativo é lendo, né, ou ouvindo as notícias pelo rádio, porque se você vê por uma tela, já vem pronta a informação, né? Você não precisa imaginar nada porque alguém está te mostrando. Agora, quando você está lendo ou ouvindo rádio, aí você tem que imaginar o que está acontecendo. Né? Pensa numa partida de futebol. Né? A partida de futebol, o narrador narra pelo rádio, tem gente que prefere ouvir pelo rádio. Porque você imagina um outro jogo. É um outro jogo o jogo do rádio. É diferente do da televisão, que é muito diferente do estádio, né? Mas quanto mais você assiste, você vai ao estádio e ouve jogos pelo rádio, melhor você consegue aproveitar o jogo pelo rádio. Mas assim, é importante fazer exercícios diferentes, é melhor fazer exercícios diferentes e fazer os mesmos exercícios de formas diferentes também. Esse de fazer os exercícios de forma diferente, Bruno, eu tenho uma sugestão bem legal aqui, para lá na frente, quando já tiver com todo o conteúdo bem legal, é fazer os exercícios objetivos, né, a famosa múltipla escolha, justificando para você mesmo por que aquela alternativa está errada, ou então até mesmo justificando o óbvio, de várias formas. O que você acha? Eu acho ótimo, né, assim, quando eu estava estudando, eu não treinava justificar a alternativa errada, não. Assim, eu não escrevia no papel, né, por que estava errado. Às vezes eu tinha que entender por que umas estavam erradas para encontrar a certa, né. Vou dar um exemplo. Tem um problema lá de cinemática e tem 4 alternativas. E ele fala para marcar a verdadeira. Aí ele fala assim, a velocidade do corpo no instante tal é tanto. O deslocamento do corpo foi tal. A aceleração do corpo é tal. Aí ele fala assim, se tivesse acontecido isso, a velocidade seria tanto. Então percebe que para você ver se uma alternativa está certa, você tem que encontrar a velocidade, tem que encontrar o deslocamento, tem que encontrar a aceleração, tem que simular uma situação diferente. E aí eu acabo justificando as erradas, né? Mas a maioria dos exercícios só pede para encontrar a certa. Então, é certo aí tem aqueles de 3 afirmações, né? E você tem que dizer quantas são verdadeiras, você tem que identificar quais são verdadeiras. Então, assim, mas eu sempre fiz os exercícios como se fossem exercícios de questões abertas. Como se eu estivesse resolvendo uma prova aberta. Isso para qualquer matéria que eu estudava. Né? Na época do cursinho. Veja bem, na época do cursinho. Na época do cursinho eu era um estudante de verdade. Né? Eu estudava a matéria. Na época do colégio eu era um aluno. Eu ia na aula para passear, para divertir com os meus colegas, para tocar violão, né, para conversar fiado. E na véspera da prova eu morria de estudar, eu não aprendia porcaria nenhuma. É por isso que ninguém sabe nada, entendeu? Hoje, a gente chega aí. É por isso que as pessoas são tão desprovidas assim, de inteligência, porque elas passam 12 anos da vida delas em que elas deveriam estar estudando e aprendendo, né? E seria fácil aprender estudando algumas horas por dia. Elas desperdiçam isso treinando para a prova. E aí vira panguá. Eu mesmo fui panguá durante o tempo que eu estava no ITA, porque a maioria das vezes eu estudava para ir bem na prova. Tinha uma professora lá que era uma professora muito chata, né? Porque toda a aula dela tinha que entregar uma tarefa no mesmo dia. Então, por exemplo, a aula era sempre de manhã. Ela falava assim, gente, eu vou distribuir 10% dos pontos vão ser pontos extras. Vocês vão ganhar. Aí todo mundo ficava feliz, né? O que tem que fazer? Todo dia, depois da aula, eu vou entregar uma lista de exercícios. Aí você tem que
resolver essa lista de exercícios e deixar na minha sala até meia-noite, no mesmo dia da aula. Aí ninguém gostava dela, né? E todo mundo achava que a matéria dela era muito fácil. Ah, é muito fácil, a professora é muito fácil. Mas é por isso que era fácil, porque todo dia tinha que estudar a matéria que ela tinha dado. Ela apontava os exercícios que a gente tinha que fazer. Aí quando chegava na prova, eu só tinha que dar uma olhada nos exercícios, assim, eu nem me preocupava. E tirava uma nota boa. Aí era cálculo. E eu lembro de cálculo até hoje. Eu tive um professor assim de álgebra linear. Toda semana ele fazia uma pequena prova. Não sei se o Bruno, para quem não sabe, estudou um pouco de tempo engenharia na mesma universidade que eu. E álgebra linear lá, Bruno, eu tinha pequenas provas semanais. Sim, eram 2 aulas por semana, né? Na segunda aula da semana sempre tinha uma pequena prova, que era uma questão. Eu obrigava a fazer a mesma coisa, bem parecido aí. Então, é bem parecido, mas tem um detalhe que é muito diferente, que deixa o estudo mais pesado, que é o seguinte: você tinha uma prova, não era no mesmo dia que você estudou o assunto. Só ali, por exemplo, você tinha 2 dias na semana, você tinha aula desse assunto, e aí você fazia a prova no segundo dia. Mas não tinha nada que te obrigasse a estudar a matéria no mesmo dia, antes de dormir. Você não era obrigado a fazer isso. Lá na faculdade, lá no ITA, nessa matéria cálculo, a gente era obrigado, caso quisesse ganhar os 10 pontos, né, que eles entravam na nota, a gente era obrigado a fazer a lista no mesmo dia que teve a aula, antes de dormir. Por isso que a gente aprendia cálculo com essa professora. E era engraçado, cara, era muito engraçado, porque como que foi essa história, né? Quando a gente passa no ITA, aí no primeiro mês você fica em treinamento militar, né? Aprendendo a marchar, aprendendo a prestar continência. Eles fazem, o pessoal da aeronáutica faz tudo direitinho. Eles ensinam tudo direitinho, ensinam a gente tudo direitinho. Mas a gente se comporta como a turma do Sargento Pincel, dos Trapalhões. Então faz a marcha tudo errado, é uma bagunça, é uma palhaçada, assim. Mas o pessoal da aeronáutica é sério, né? Até quando a pessoa passa demais do limite, ela tem que prestar satisfação por que ela fez errado, né? Mas isso aí é outro assunto, é para outro tipo de podcast. Aí, assim, no primeiro mês, a gente fica com o CPOR, mas ainda está lá no alojamento, tem interação com os outros alunos e tal. E a lista das turmas sai nesse período. E junto com a lista das turmas sai também os professores que vão dar cada matéria. Cara, quando eu entrei e saiu que eu ia ter aula com essa professora, com a Mônica, todo mundo falou assim: nossa, você deu muita sorte, ela é muito fácil, não sei o quê. E a outra turma ia ter aula com a Tânia. Nossa, a Tânia, ela é muito boa, ensina muito bem, mas ela é muito exigente, as provas dela são muito difíceis. Aí, beleza. Aí, o que aconteceu? Nesse ano, os professores resolveram fazer um negócio diferente. Eles resolveram, todos eles, dar a matéria e fazer a prova juntos. As provas juntos. Entendeu? Uhum. Olha que legal. Então eles dão a matéria e as provas são todas iguais. O professor da mesma matéria senta, os professores da mesma matéria sentam e montam a prova. E a Mônica foi montar junto com a Tânia e tal. Eu sei que a galera que tinha aula com a Mônica, se fosse fazer uma média assim, mesmo ela sendo mais fácil, tirava nota tão boa quanto a galera que tinha aula com a Tânia, que era a professora melhor. Uhum. Né? Melhor assim, mais exigente, que os alunos gostavam mais. A Mônica o pessoal não gostava, porque ela fazia a gente trabalhar todo dia. Só que nessa brincadeira de fazer trabalhar todo dia, a gente aprendia a matéria. Né? Então, por isso, e como o cálculo é organizado de um jeito que um assunto depende do anterior, para você aprender derivada, você precisa saber limite. Para você aprender integral, você precisa saber limite e derivada. Aí eu nunca mais esqueci cálculo. A maioria das coisas de cálculo eu lembro até hoje. Se me der uma questão de cálculo para resolver, pode ser integral, trigonométrica, eu sei resolver. Então, e é difícil, hein?
Eu sei deduzir as integrais básicas, entendeu? Fazer demonstração. Por que seno é igual a cosseno? A derivada do seno é cosseno. Eu sei fazer a conta lá na demonstração. Acho que é isso mesmo, né? Tem que fazer a demonstração. Derivada do seno é cosseno mesmo, Bernardo? Sim. Aí, tá vendo? É isso aí. É isso, né? Então, se a derivada do seno é cosseno, a do cosseno é menos seno, né? E seno, cosseno, menos cosseno, e aí fecha o ciclo. Tá bom. E aí vai indo. Isso aí. O Lopes... Só uma observação aqui. Não precisa saber nada de derivada para passar no vestibular, tá? Não precisa mesmo, não. É legal, mas deixa isso para depois. Quando chegar lá na frente. O Bruno Lopes, tem mais alguma pergunta aí, Bruno? Tem uma que eu achei bem interessante do Marlos, que eu fiquei até em dúvida, né? Ele perguntou, fazer prova antiga no final da preparação é considerado como revisão também? Com certeza. Eu acredito que é, sim. Aí vai mesmo da forma como você vai fazer, né? Você vai deixar só no final, quando estiver chegando no vestibular. Como que você faria, ô Bruno? Tem que fazer. Eu só passei no ITA porque eu fiz 20 anos de provas antigas 2 vezes. No ano que eu não passei, no ano que eu passei eu fiz de novo. Porque é aquele negócio, você aprende a matéria e você aprende a entender, a entender como que é a cabeça do autor. É tipo você ler um livro de suspense. Sabe quando a gente lê um livro de suspense e a gente fica imaginando assim, já sei quem que é o assassino, vai ser essa pessoa. Aí vai avançando o livro, você vai mudando quem é o assassino. Quando chega no final do livro, você nunca acerta quem é o assassino. Uhum. Né? Os bons livros de suspense são assim. Mas a partir do momento que você consegue pensar como o autor pensa, você consegue identificar quem vai ser o assassino já na terceira parte do livro. Né? E é muito comum, em filme é mais comum, né? Aquela pessoa que assiste muito filme de suspense, quando chega ali no primeiro terço do filme, ela já sabe quem vai ser o assassino, né? E aí fica até chato assistir filme com a pessoa. Fazer provas antigas tem esse efeito de você saber o final do filme. Uhum. Então, assim, quando você pega uma prova, por exemplo, isso vale para o Enem, inclusive, a prova do Enem todo ano é a mesma coisa. Quando você mudam só as questões, mas a prova é igual, entendeu? Parece paradoxal isso, mas não é. A prova é igual. Cai o mesmo tipo de questão, cai na mesma distribuição. É tudo igual a prova. Muda só a cara da questão, assim, né? E nem muda tanto também, não. Você aprende a interagir com a prova. Vira um conhecimento adquirido, assim, entendeu? A dificuldade numa prova de alguém que fez provas antigas antes é muito menor do que a dificuldade de alguém que está fazendo a prova pela primeira vez. E muitas vezes essa diferença de dificuldade compensa a diferença de conhecimento. Um aluno que fez várias provas antigas, ele até mesmo com um pouco menos de conhecimento, ele tem mais vantagem na prova do que alguém que nunca fez provas antigas. Né? Excelente. Ô Bruno, tem uma pergunta aqui que é interessante. Eu não consigo ler o sobrenome dela, chama Sara. Coloca aí, Michael, não vou nem tentar. Kutzkowski. Sara, eu não sei se você assistiu o podcast da semana passada, mas foi a respeito da técnica Pomodoro, tá bom? Imagino que se você assistir ele, você vai aprender muitas coisas. Ô Bruno, aqui ela falou que ela tem receio de usar o Pomodoro e ficar pensando naqueles minutinhos de descanso que ela deveria estar estudando. O que você acha? Ô Sara, muito boa a sua pergunta, eu tenho certeza que é o pensamento de outras pessoas também, mas assim, Sara, você precisa vencer esse receio, tá? Porque
O seu cérebro funciona assim. Não adianta você tentar fazer de uma forma diferente, porque o seu cérebro ele não vai se desenvolver tão bem quanto ele se desenvolveria se você fizesse esses intervalos de 5 minutinhos. Então, assim, não precisa ficar com pesar, né, em relação a esses 5 minutos de descanso, não, porque, na verdade, esses 5 minutos de descanso são 5 minutos de trabalho também, porque você está deixando o seu cérebro fazer o trabalho dele, que é de produzir mais substâncias que você precisa ter no cérebro para poder fixar o conhecimento, para aprender um determinado assunto, né? É tipo ficar com receio, é tipo você ficar com receio de dar vacina numa criança. Imagina que você tem uma criança que tem menos de 2 anos e você levou no médico para ela tomar uma vacina. Ela vai tomar uma injeção e vai doer. Ela já entende que a injeção dói, ela tem medo da injeção, é um negócio novo, ela já tomou a injeção outras vezes, né? Ainda mais porque criança fica doente dia sim, dia não nessa idade. Então, vira e mexe, ela toma uma injeção, aí ela chora, ela fica com medo e tal. Imagina se o pai for ficar com receio de dar a injeção da vacina no filho. Vai prejudicar o filho. No seu caso, o receio é mais ou menos da mesma natureza. Se você fica com receio de estudar esses 5 minutos, de descansar esses 5 minutos, é como o pai que tem receio de dar uma vacina no filho. Certo. É isso aí. O Pomodoro, ele é uma técnica muito boa, né? Ela otimiza muitos estudos. Agora eu vou para a próxima pergunta do nosso roteiro, né? Ela é o seguinte, Bruno. Você estava falando sobre revisão. Qual metodologia você usava para revisar? Eu quero saber se você mudaria algo dessa sua revisão nesse período de quarentena. Não mudaria, não. Eu continuaria estudando do mesmo jeito. E como que eu estudava? Eu fazia muito exercício. Então, assim, eu assistia a aula da matéria, mesmo sem saber, tá, gente? Isso eu não tinha consciência que estava fazendo assim, não. Mesmo sem saber que eu estava fazendo certo. Mas eu assistia a aula e eu fazia exercícios da aula no mesmo dia. Na aula mesmo eu já fazia exercícios, porque eu conseguia... eu já tinha estudado a matéria antes, eu conseguia entender o que o professor estava falando, né? Então, quando algum colega meu parava para tirar uma dúvida, quando o professor fazia uma gracinha, eu ia lá e fazia um exercício. Então, eu sempre fazia os exercícios no mesmo dia, eu fazia exercícios no mesmo dia da aula, não todos. E eu fazia muitos exercícios por dia, então era muito comum eu fazer exercícios de um assunto que eu estudei na semana anterior, né? Eu nunca deixava uma lista de exercícios sem fazer, com exercício sem resolver. E o que eu recomendo que o aluno faça é isso, ele tem que estudar pautado em exercícios, né? Aqui no quadro a gente organiza em listas de exercícios. Se o aluno fizer todas as listas de exercícios, ele vai revisar a matéria, porque tem assunto que tem 3 listas de exercícios. Significa que ele tem que fazer uma lista daquele assunto numa semana, e uma lista daquele assunto na outra, e a outra lista daquele assunto na outra semana. Então ele vai estar sempre revisando, né? E tinha também os simulados, né? Então continuaria fazendo simulados, eu fazia muita prova antiga. Não mudaria nada, não. Eu estudei da melhor maneira que tem para estudar, para aprender, assim. E era engraçado que na época eu não assistia televisão, eu só assistia futebol, e eu não tinha TV a cabo, né? Então só dava para ver mesmo o dia que tinha jogo e os programas da noite no final de semana. E é só isso. Eu não lia jornal, não, mas aí era irresponsabilidade minha, mas eu não assistia jornal, eu só estudava. E eu passei direitinho. Se a pessoa só estudar, ela vai passar. Se ela tentar fazer alguma coisa diferente assim, aí atrapalha um pouco. Mas se ela só estudar, assistir a aula, fazer os exercícios no mesmo dia, dormir bem, assistir a aula, fazer os exercícios no mesmo dia, dormir bem, tirar o tempo de lazer dela, ela vai conseguir aprender. Não tem como dar errado. Isso é por aí mesmo, né? O time que tá ganhando não se mexe. Ô Bruno, a gente falando aqui dos métodos, a gente prega bastante a utilização, os exercícios como forma de revisão.
Existe algum método que você conhece um pouco alternativo, um pouco diferente, além desse que você utilizou? Não. Não tem como, né? Esse é o método que funciona. Qualquer um daqueles de revisão a cada 5 dias, depois 2 semanas, depois 1 mês, vai tudo se resumir a fazer os exercícios, sempre. Tem tudo que a gente for fazer, tem 2 formas de fazer, né? O jeito simples e inteligente que dá resultado, e um outro jeito, que não é simples, não é inteligente, nem dá resultado. Eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que buscam essa segunda alternativa. Né? E isso não é só nos estudos, não, sabe? Em tudo na vida tem um jeito difícil de fazer, que as pessoas buscam uma maneira nova, assim, mas que não dá resultado. A gente tem que ser simples na vida, sabe? Fazer aquilo que dá resultado, né, aquilo que funciona bem com o nosso corpo. Poxa, se o nosso cérebro ele precisa fazer uma atividade, né, para aprender, aí não tem como fugir disso, né? Tem um ditado chinês que fala assim: se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Se eu faço, eu aprendo. Né? Tem um provérbio chinês que diz isso. E é bem assim mesmo, entendeu? Né? Então as pessoas ficam trocando, criando métodos e tal, mas no final das contas, o que funciona mesmo é sentar, fazer os exercícios. Há uma variação, pode ser assim, fazer exercício em pé, uma cadeira, uma mesa elevada. Essa variação pode funcionar. Fazer exercício de cabeça, em pé, mas sempre vai se resumir. Pode fazer em pé. Fica em pé assim e faz uns, sabe, sei lá, estuda, porque também se ficar durante muito tempo a pessoa cansa, mas, sabe, esse tipo de variação, mas é só para a pessoa matar a vontade da variação, entendeu? Porque não tem mistério, 25 minutos de estudo, 5 minutos fazendo alongamento, 25 minutos de estudo, 5 minutos fazendo alongamento, fazendo outra coisa. Beleza, isso aí vai funcionar. Tá estudando? Papel e caneta ou lápis, anota. Mas eu digito no computador porque é tecnologia. Cara, não é a mesma coisa. O seu cérebro não está trabalhando, entendeu? No mesmo ritmo. Eu concordo demais. Vamos dando seguimento aí. Tem mais uma, né, Lopes, que você estava querendo fazer para o Bruno? Agora. Tem, mas antes eu tô com uma dúvida aqui sobre a respeito dessa revisão. Não que eu queira inventar um método novamente e falhar miseravelmente. Você estava falando da revisão. Essa revisão que você fazia, ela era diária, né? Não era uma revisão que você esperava, vamos supor, 5 dias para fazer ela, né, Bruno? Então, na verdade, eu nem sabia que eu estava fazendo revisão. Na minha cabeça, eu estava só estudando, entendeu? Essa lista aqui eu deixei 3 exercícios sem fazer, vou fazer agora. Entendeu? Era assim, deixa eu ver o que tem para eu fazer aqui. Aí eu fazia uma lista que tinha ficado para trás, um pedaço, né? O meu foco era terminar aquelas atividades que o pessoal tinha preparado para eu fazer, né? E eram muitas atividades, mas eu fazia tudo. Eu fazia uma média de uns 100 exercícios por dia. Mas eu fazia muito exercício fácil, né? Eu fazia muitos exercícios assim que era papum, né? Aquela famosa coisa, né? Você ficava, entre aspas, à toa, em vez de inventar firula, você ia pensar no que você não tinha feito ainda. Eu pequei muito, foi na produção de texto, no estudo de português. Isso aí eu mandei muito mal. Né? Tanto é que no primeiro ano eu tomei bomba. No segundo ano eu fazia redação toda semana e tal, fazia às vezes até mais de uma redação, mas mesmo assim eu paguei uma conta de nunca ter estudado português de verdade. Né? Então foi ruim. Certo. Beleza. O Bruno tá querendo falar? Bruno?
Fala com ele aí. Tem duas perguntas aqui que eu acho que ela encaixa também na nossa pergunta de roteiro. A pergunta de roteiro é como posso potencializar a minha revisão durante esse período de quarentena? E o Renan Lacerda, ele já encaixa também falando sobre como aproveitar esses exercícios se eles só parar quando atingir 80%. Como que você pode potencializar essa revisão durante esse período de quarentena? Como é que é? Faz perguntas de novo. Eu tentei encaixar a pergunta de roteiro, que é a seguinte: como potencializar a revisão nesse período de quarentena? E o Renan, ele comenta sobre os exercícios que ele faz para revisar. Se ele deve parar quando ele atingir 80% da nota. Pergunta boa essa aí. Olha, vamos pensar aqui um pouquinho. Se eu assistir uma aula hoje, porque o jeito certo é assistir a aula, faz os exercícios. Se eu assistir uma aula hoje de uns 40 minutos e for estudar mais 1 hora fazendo exercícios, eu vou conseguir fazer aí estourando uns 20 exercícios. É muito pouco exercício para aprender uma matéria, né? A não ser que seja um pedacinho muito pequeno da matéria, né? Então, nem movimento uniforme dá para você aprender fazendo 20 exercícios. Dá para você aprender, assim, cálculo de deslocamento, velocidade, o básico. Mas tem problema que você precisa de mais, quando começa a entrar em gráfico e tal. Então, para o Renan atingir os 80%, 90% da taxa de acerto e ver a matéria toda, ele vai precisar estudar aquele assunto num dia diferente do primeiro dia. Logo, ele está revisando já, entendeu? Então, beleza, então ele já revisou, né? O aluno precisa ter isso em mente. E tem que entender também que a maioria dos assuntos do ensino médio, eles são grandes, o tamanho mínimo deles é tal que você precisa de mais de um dia de estudo para aprender, né? Quem montou esse ensino médio pensou nisso e conseguiu fazer dessa forma. Então, naturalmente, a pessoa vai estudar em dias diferentes. A gente montou o nosso curso aqui pensando que o aluno vai fazer uma lista de exercícios de um determinado assunto, que ele vai fazer uma lista de exercícios de uma determinada frente, de uma determinada matéria por semana. Então, por exemplo, estou estudando lá a frente A de física, que é a que tem cinemática, eu vou fazer ali 20, 30 exercícios daquele assunto essa semana. Na semana que vem eu vou fazer mais. Agora, o que vai cair nesses exercícios? Conteúdo, todo o conteúdo do ensino médio, né? Aliás, ele vai ser distribuído aí. Então, aquele primeiro conteúdo, se tiver mais de uma lista, ele vai ser estudado na semana seguinte, para o aluno manter aquele conteúdo fresco, entendeu? Acho que o que eu estou tentando dizer aqui, e que eu deveria ter dito quando começou, mas se eu tivesse dito nem teria podcast, é o seguinte: se você estuda da maneira correta, aquilo que é estudar da maneira correta é considerado pelas outras pessoas revisão, que é estudar um pouquinho todo dia e estudar o mesmo assunto por mais de uma semana. Né? O que acontece é que a gente aprendeu na escola a estudar da maneira errada. Então, como a gente aprendeu a estudar na escola, preparando para fazer uma prova, a gente acredita ingenuamente que você consegue aprender um assunto estudando algumas horas num dia. E não existe isso. Você precisa estudar aquele assunto mais vezes para você aprender, né? Só que a escola, a sociedade, né, atrapalhou. Até a família caiu nessa armadilha do estudar para tirar nota na prova. Até a família acabou caindo nessa armadilha. Mas por que caiu? Porque também foi educada para
para estudar para a prova, né? Uhum. Então, assim, não tem um lance da revisão, sabe? Revisão mesmo é provas antigas. Lá no final, que você vai fazer um apanhado de tudo. Mas essa do dia a dia não é revisão, é estudar naturalmente. É o jeito certo de estudar. Qualquer estudo diferente desse, ele está fadado ao fracasso. No que diz respeito a aprender, né? Ele deixa a pessoa cansada, né? Ele bota a pessoa para exercitar o cérebro, tira a pessoa da frente da televisão, que já é um negócio muito bom. Mas resultado mesmo não dá muito, não. Tem que estudar desse jeito, sabe? Estuda o mesmo assunto ao longo de várias semanas, um pouquinho todo dia. Entendi. Eu concordo plenamente, Bruno. Acho que não tem como escapar muito do botar sua cabeça para funcionar o tempo inteiro, não. E a gente só faz isso botando exercício. Tem alguma pergunta aí, Bruno, do pessoal no chat pra gente? Tem chama Vanessa Kikugawa. Hoje tá brincadeira esses sobrenomes, muito legais. Né? Ô Vanessa, tem um episódio que fala sobre simulados, é o episódio 14, eu recomendo que você assista ele, que a gente teve uma discussão bem interessante sobre o assunto. Bruno, ela está perguntando se você tem alguma dica na hora de corrigir os simulados. Imagino que ela use para fazer revisão. Tenho sim. É muito importante você fazer o simulado e depois de fazer o simulado, você procurar aquelas questões que você errou e aprender a matéria necessária para resolver aquelas questões. E você pode fazer isso de duas maneiras. Você pode aprender a resolução da questão e, a partir da resolução, identificar o que você não sabe e dar uma olhadinha, estudar de novo, fazer mais exercícios. Ou você pode identificar o assunto da questão, estudar a matéria toda, né? Estudar aquele assunto e tentar resolver. O que funciona melhor, na minha visão, é a primeira maneira, se for feito com sabedoria, né? Que é o seguinte, fez uma questão, errou, entende como que resolve a questão, você pode tentar resolver de novo, ou pode ver uma resolução, e aí se você não conseguir resolver de novo com os conhecimentos que você tem, se você não conseguir resolver corretamente com o conhecimento que você tem, for necessário ver a resolução, aí você volta e estuda um pouquinho mais aquele assunto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Estou fazendo uma questão de cinemática e eu não consegui resolver. E aí eu identifico que eu não consegui resolver porque eu esqueci a equação de Torricelli. Aí eu vou lá, lembro a equação de Torricelli, faço aquela questão e faço mais algumas outras. Uns 4 ou 5 para lembrar. Né? Agora, se eu realmente não sei a equação de Torricelli, aí eu tenho que ir lá e entender a equação de Torricelli. Aliás, se eu não sei nem resolver a questão e dentro da resolução eu aprendo que era necessário utilizar a equação de Torricelli, aí eu volto, depois de entender a resolução, e estudo a equação de Torricelli, para não esquecer mais. Isso funciona muito bem. Isso dá muito resultado. E isso é revisar, Bruno? Pode-se dizer que sim, mas na verdade é estudo natural, entendeu? Revisar faz parte do estudo, né? Ele não é um a mais. E acontece naturalmente quando você está estudando da maneira correta. É, isso mesmo. A gente já vai chegando um pouquinho aqui no final, foi um papo bem engrandecedor, né? Para todo mundo entender que a revisão faz parte do nosso estudo. Não precisa ter um método para estudar e um método para revisar, certo? Qual aí, Bruno, que é o resumão de hoje, um passo a passo, uma ideia central que a gente pode extrair de hoje para poder atingir 800 no Enem? Cara, a ideia mais importante que o aluno deveria pegar dessa conversa, ela não foi falada assim explicitamente, né? Mas é o seguinte, para aproveitar esse tempo da quarentena, arruma um jeito de aprender a ler, de gostar de ler, né? Pega um livro legal para ler, e o livro legal é a pessoa que vai descobrir qual livro que ela gosta, e
para ficar mais inteligente. Isso vai ajudar a pessoa a ficar mais inteligente. E não é para ler no tablet, não. É para ler mesmo, no papel. Né? Arruma um livro aí que gosta de ler e vai ler. E faz uma prova do Enem por semana. Aproveitando que está nessa quarentena, pega uma prova antiga do Enem e faz, do início ao fim, para já começar a treinar para a prova e para identificar aqueles assuntos que você não sabe, precisa reforçar. Alguns você vai ter que ver de novo, e aí pode chamar de revisão, e outros você vai ter que aprender mesmo, né? E aí não é revisão. Então, serão esses dois, né? Começa a ler, se você ainda não gosta, aproveita a quarentena para começar a ler, e todo mundo gosta de ler alguma coisa. Não esses livros chatos aí que mandam a gente ler para preparar para o vestibular, porque realmente é um saco. Mas livro bacana, assim, sabe? Tem muito livro legal para ler, e a pessoa vai descobrir qual que é o dela. Fazer provas antigas no Enem e lembrar, para você aprender alguma coisa, você tem que exercitar, você tem que escrever, você tem que fazer anotações. Beleza? É isso. Sensacional, Bruno. Queria mais uma vez agradecer a todo mundo aí por mais um podcast que só serve para elevar o nível de inteligência de todo mundo que assiste aqui, né, Bruno? Isso aí. Valeu, muito obrigado. Semana que vem, hoje o podcast aconteceu na segunda por conta do feriado. Semana que vem nós estamos aí de novo todos juntos, viu, gente? Muito obrigado. E valeu! Valeu! Até semana que vem, um abraço.